Você vai me acompanhar por aqui? Nós vamos falar da vida de um homem hoje chamado Noé, que teve uma experiência com Deus e por alguns anos, diz as Escrituras, mas quem tem mais de 100 anos aqui? Ninguém? Jesus amado, homens de pouca fé, que isso? A Bíblia diz que por aproximadamente 100 anos, este homem que nós vamos aqui mergulhar na vida dele por intermédio do Espírito Santo, a Bíblia diz que durante 100 anos esse homem não parou de cortar lenha. Vamos mergulhar aqui, queridos? Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram bonitas. Preste atenção, preste atenção. E escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Isso daqui parece uma bobeira, mas aqui há uma determinação de Deus para a nossa vida. Por causa do pecado, por causa da iniquidade, a consequência é que Deus está dizendo assim: olha, por conta de tudo isso da maldade, a humanidade, o homem, não vai passar de 120 anos. Você conhece alguém que passou de 120 anos? Eu também não me lembro, irmãos. É bíblico. É bíblico isso, olha que loucura. Naqueles dias, havia nefelins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas do homem, e eles deram filhos. E eles foram os heróis do passado, homens famosos. Verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente virado para o mal. Deus criou todas as coisas. Deus deu vida, Deus deu graça, Deus tinha dado sabedoria, mas ainda assim para o homem não bastava. Olha como o homem é um ser que insaciável. Nós fomos criados por Deus, formados por Deus, criados segundo a sua imagem e semelhança, diz as Escrituras, e ainda assim não era o suficiente. Ainda assim os homens queriam mais. E essa atitude entristeceu o coração de Deus. Verso 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todos os homens que eu criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Eu me arrependo do que eu fiz, diz o Senhor. Eu confesso que poucas vezes, ou talvez nenhuma vez, nós vamos encontrar assim Deus falando com tanta clareza que Ele se arrependeu em criar o homem. Olha que coisa maluca. Aí vem o verso 8. Olha o que diz o verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em Noé, na vida deste homem, o Senhor encontrou graça. Na vida deste homem, o Senhor encontrou honestidade. Na vida deste homem, o Senhor encontrou, deixa eu repensar aqui,
Porque o que eu criei é perfeito, o que Deus faz é perfeito. A criação de Deus é perfeita, Lu. Mas ele, por conta da iniquidade, por conta da maldade, por conta da perversidade do homem, ele pensou em acabar com tudo. Mas aí Deus, ele é maravilhoso. E os olhos dele estão sobre todos os lugares, todos os cantos. E ele olhou para Noé e ele achou benevolência, bondade na vida deste homem. Verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem, o que está escrito aí? Um homem justo. Deus está à procura de homens e mulheres justos. Íntegro entre o povo da sua época. Noé, diz as escrituras, na continuidade do texto, Miguel, que ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido por conta da sua conduta, Deus disse a Noé: darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei. Olha, eu vou destruir tudo. Deus estava contando a Noé a tristeza do seu coração. Deus chamou Noé para conversar. Noé, olha, eu vou acabar com tudo por conta disso, disso, disso e disso. Darei um fim em toda a humanidade. Lá no verso 14, você, vírgula, porém. Eu quero parar aqui um pouquinho, nesse vírgula, porém, no verso 14. Irmãos, nós não podemos olhar para o lado de fora da nossa vida e achar que tudo está destinado ao fracasso e à derrota. Deus está falando para mim e para você nesta noite, nesta frase: você, porém, fará algo diferente. Nós precisamos entender esse papel. Nós precisamos olhar para isso daqui e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça diferente? Qual é a arca que eu preciso construir, Senhor, para salvar a minha família? Qual é a arca que eu preciso construir para salvar o meu casamento, para salvar os meus filhos, para salvar a minha casa, para salvar a minha família? Fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em comprimentos e revestida por piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nessa altura Noé já estava assim: aonde que eu vou arrumar madeira? Jesus, aonde que eu vou arrumar madeira? Nunca tinha chovido. Aí Deus fala com este homem e fala assim: o que é um barco de Deus? Eu nunca vi um barco. Aí o Senhor está me falando para eu construir um barco desse tamanho? Primeiro, não tem nem machado para comprar, para ir para a floresta para cortar madeira. Verso 17: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. Deus é um Deus de aliança.
Ele faz aliança com aqueles que são fiéis na tua presença. Ah, Deus, não está acontecendo nada na minha vida. Mas a culpa não é de Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. A pergunta é: você está tendo a atitude de Noé, homem justo que andava com Deus, ou a atitude do povo perverso que Deus se propôs a destruir? Essa é a pergunta. Continua. Verso 18: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um de vós, seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E de cada espécie de ave, cada espécie de animal grande, e cada espécie de animal pequeno também que se move no chão, separa e coloque na arca junto com você, para que sejam conservados vivos. Verso 21: e armazene todo tipo de alimento. Olha só, uma arca cheia de bicho. Aí Deus fala assim com ele: ó, mas você não vai sozinho. E ó, não esquece, você tem que guardar comida para você e comida para os seus bichos também. Há uma missão. Quando Deus nos dá uma missão, ela não é única exclusivamente para a nossa vida. Certamente tem pessoas no nosso redor que vai ser alcançado pelas missões que Deus coloca na nossa vida. Mas lá no verso 22, Deus finaliza dizendo assim: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Coloque as suas mãos sobre a sua Bíblia. Espírito Santo, queremos ser aqui, Senhor, desafiados a viver em fé, obediência e perseverança. Senhor, por intermédio da Tua palavra, alcança o nosso coração, molda o nosso caráter e transforma a nossa vida, para que nós possamos, assim como Noé, Senhor, fazer exatamente tudo que Deus ha ordenado a cada um de nós. Revela-te, Senhor, ao nosso coração, que caia agora todas as escamas dos nossos olhos e os tampões dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, exercitar, examinar a nossa vida e nos colocar na rota da salvação, que é Jesus Cristo. Assim seja. Amém, amém e amém. Amém, querido. Deixa eu dizer algo para você. Aqui está a história de um homem. Vocês conhecem com mais tranquilidade, mais clareza muitas vezes do que propriamente eu. A Bíblia está dizendo aqui no capítulo 6 que a humanidade ela era perversa. Deus fez, criou, mas ela se tornou profundamente corrupta, violenta. Deus viu os pensamentos do homem, a maldade do homem, o coração do homem perverso, e Deus decide acabar com tudo. Mas no meio dessa geração perversa, Deus olhou para um homem. No meio dessa geração corrupta, Deus olhou para a vida de um homem. E como nós vimos aqui, Deus viu graça na vida dele, benevolência na vida dele, bondade na vida dele. Aonde Deus vê bondade, aonde Deus vê um coração disposto, querido, deixa eu dizer algo para você, Ele entra e faz milagre. Ele entra e transforma. Por isso que todos os dias nós precisamos: Senhor, olha, som do meu coração. Som do meu coração. Coloca propósito no meu coração. Porque se nós não compreendermos plenamente os caminhos e o tempo de Deus, nós vamos ver as coisas acontecendo na nossa vida, Miguel, e nós vamos falar assim: não faz sentido. Fazia sentido para Noé, irmãos? Sim ou não? Não. Não havia chovido ainda na terra. Fábio, aí você ouve de Deus: olha, querido, deixa eu dizer algo para você, eu vou acabar com tudo, meu irmão. Vai vir uma chuva aí, não é garoinha de São Paulo não, é chuva, meu irmão, é dilúvio, vou acabar com tudo. Mas você vai ter uma missão importante.
impossível aos olhos humanos. Mas aquilo que para nós é impossível, para Deus é apenas um detalhe. Deus passa a descrição do propósito na nossa vida, coloca diante dos nossos olhos, e sabe que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, porque se nós olharmos aquilo que Deus tem para nós, isso daí muitas vezes, se nós não tiver clareza, o que vai acontecer? Nós vamos parar no meio do caminho. Jéssica e Felipe, vamos fazer o seguinte: constrói uma arca. Como assim, Deus? Nunca choveu. Não, constrói uma arca porque eu vou acabar com tudo. Deus, mas como? Não sei. Vai para a floresta. Deus, como assim vai para a floresta? Vai para a floresta cortar madeira. Quanto tempo, Deus? Não tem tempo. Só continue cortando madeira e seguindo exatamente aquilo que eu vou falar ao seu coração. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Deus fala conosco, nós vamos para a floresta, começamos a cortar madeira, Lu, mas quando chega na 10ª árvore, que nós não vemos mais resultado, não aguentamos mais carregar madeira, nós paramos o processo. Ou se nós nos perdemos no propósito, imagine comigo, pensa comigo, se Moisés, o que tem a ver Moisés com a arca? A arca de Moisés, não é a arca de Moisés. Se Noé tivesse se perdido no meio do caminho, Henrique, ele cortou tanta madeira, aí chega o Caio lá, grandão, Noé, tem que fazer uma mesa lá em casa. Aí Noé olha assim para trás da casa dele, tá cheio de madeira lá, Rony. Não, Caio, pega lá uma madeira. Aí vai o Fábio lá, precisa pegar umas ripinhas aí? Não, vai lá. Aí vem os filhos dele e fala: pai, e se a gente abrir uma madeireira? A gente vai ficar rico. E se a gente abrir aqui uma serralheria, uma carpintaria? Vamos fazer umas mesas para vender? Porque Deus falou com você, mas não está acontecendo nada. Não tem nuvem no céu. Então não vai chover. Não foi para isso que Noé foi chamado. 100 anos. Ele não parou de cortar madeira. Não parou de encaixar madeira. Não parou de ir para a floresta. Não parou de cortar. Não parou de ouvir a Deus. Se ele se perdesse no meio do propósito, certamente, talvez nós não estaríamos aqui e a história seria diferente. O que acontece muitas vezes conosco é que no meio do propósito, daquilo que Deus coloca na nossa vida, Henrique, nós nos perdemos. Deus não chamou Noé para ser um marceneiro. Deus não chamou Noé para ser um serralheiro. Deus chamou Noé para salvar a sua família, porque Deus havia encontrado sobre a vida dele graça. Ele caminhava com Deus, ele andava com Deus. Ele ouvia a Deus. Querido, deixa eu dizer algo para você. Nós vivemos aqui hoje em uma cultura imediatista, onde tudo precisa ser rápido e visível. Porque se não for rápido e nem visível, não vou fazer não. Não estou entendendo isso aí não estou vendo nada. Entretanto, aqui, queridos, o que a palavra de Deus nos revela nesta manhã é que Deus tem um padrão diferente para cada um de nós. Aquilo que Deus te chamou a fazer não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus não estipulou. Não é o seguinte, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A chuva está vindo, está ali em Alturalvim. Vai chegar aí na Coab 2, meu irmão. Você tem uma semana para construir essa arca aí. Não. Passa 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, nada acontece. Continua cortando madeira. Continua sendo fiel. Passa 30, 70, 80, 90 anos, 100 anos. Beleza. Aí você fala assim: tudo bem, 100 anos
Noé tinha que ter uns 130, 140, porque apesar, você ir para a floresta cortar madeira durante 100 anos, Deus tinha que ter falado ele com pelo menos 30 anos de idade. Vigor, tal, bonito, estatura boa. Não, irmãos. Quando ele recebeu a revelação de Deus, ele tinha 500. E ele não andava assim não. Para ir para a floresta cortar madeira com 500 anos. Fazer uma arca. 500 anos. 100 anos sem ter, sabe o que? Algo visível do projeto que Deus tinha colocado no coração dele. Como que este homem viveria se não fosse a fidelidade, a obediência e a perseverança revelada no coração dele? Ele não ia viver. Certamente tudo teria acabado. Amém? Eu coloquei aqui algumas características de Noé, só para você entender. Coloca um fundinho aqui para mim, não para não, hein, gente? Noé, ele era justo, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele era obediente, ele era persistente, ele era pregador da justiça, pai e líder da sua casa. Princípios de um homem que foi visto por Deus, Deus encontrou nele benevolência. E se você quiser referência à Bíblia, é o que eu vou te dar para tudo. Mas nem tudo nós precisamos ser aqui como Tomé. Nós precisamos aprender e exercitar e fazer, parar de questionar. Deus, ele dá um propósito, mesmo quando não se faz sentido para nós, Levi. Ele coloca um propósito na nossa vida, e esse propósito muitas vezes não precisa fazer sentido para mim, para eu poder executar. Se Deus falou, Deus, ele não é um homem que costuma mentir. Aliás, as escrituras dizem que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para enganar ninguém. Deus é Deus, o que ele fala, ele cumpre. Mas nós muitas vezes deixamos de cortar lenha no meio do caminho, porque nós não enxergamos. Nós não enxergamos. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente. Aí eu até lembrei daquela música lá, se eu não me engano, Elias. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é um sinal que a chuva vai descer. Opa! Deus dá sinais quando ele vai fazer as coisas na nossa vida. Deus mostra quando ele está perto. Deus revela quando ele tem algo para colocar na nossa vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não pare de cortar lenha. Mas vai dar calo nas minhas mãos. Como um dia eu ouvi, vai se ver com Deus, não é comigo. Se Deus mandou fazer, eu vou fazer, Levi. Eu não vou parar. Amém? Deus dá um propósito mesmo quando não faz sentido. Deus, quando ele nos dá um propósito, ele nos revela. Ele não vai deixar em oculto. Ele não vai deixar a gente perdido no propósito. Deus revelou a Noé que ele ia destruir a terra com um dilúvio, com chuva, uma grande chuva, e pediu para ele construir a arca. Deus, ele não trabalha no improviso. O nosso Deus é um Deus de ordem. Olha, você vai fazer assim, assim e assim. A arca neste período aqui da Bíblia era algo inédito, não havia chovido ainda. Noé não tinha referência nenhuma. Eu vi ali o Henrique passando com um barquinho ali. Eu acho que é parecido com aquele lá. Eu vi o NASA lá no Lajeado. O barquinho do NASA tinha motor. A Bíblia aqui é tão perfeita. A arca não tinha leme. Sabe por quê? Para Noé não dirigir.
Porque Deus quem levaria Noé aonde ele quisesse. A arca não tinha leme para Noé não pôr a mão naquilo que Deus tinha feito. Sabia disso? Ficava lá atrás, para a direita, para a esquerda, acelera, freia, vamos, olha a onda. Não. Era Deus quem guiava. Noé deixou Deus guiar a vida dele. Deus detalha os projetos, os propósitos que Ele coloca na nossa vida. Deus é um Deus de detalhe. Deus não é um Deus perdido. Mona Lisa, faz aí, Vitor. Pega a sua moto e faz aí o que você quiser. Não é assim não, irmãos. Nós somos assim, Cris. Mas Deus é um Deus de ordem. Deus, Ele deu as medidas para Noé. Ele deu os materiais certos. Ele deu até a divisão dos espaços, diz as Escrituras. Mas ainda assim, não fazia sentido nenhum. Ainda assim não fazia sentido aquilo. Mas por que começou a fazer sentido? Quando Deus se revelou. Quando Ele se revela para o homem fiel, para a mulher fiel. Aquilo que nos olhos dos outros não faz sentido, no seu e no meu começa a fazer. Quando isso? Quando Ele achar fidelidade no nosso coração. A Bíblia diz, Lu, que Noé era um homem justo. É um homem reto, íntegro e principalmente, ele andava com Deus. Aonde nós estamos andando? Quais são os caminhos que nós estamos seguindo? Queridos, Deus está procurando corações disponíveis antes de procurar as nossas habilidades. Ele poderia ter falado com um marceneiro, um carpinteiro, um jardineiro, um forasteiro, um não sei o que, mas ele pegou um homem que não sabia nada. Mas eu sou habilidoso. É mesmo, querido? É mesmo? Suas habilidades sem a presença não servem para nada. Desculpa ali falar. Não estou falando para você parar de estudar. Eu estou estudando de sábado, irmãos. Estou estudando. Mas, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, a Tua presença, ela vai fazer toda a diferença. Para eu cuidar, para eu tratar, para eu sarar. Deus confia a missão a homens e mulheres fiéis. Deus não procura somente habilidade. Deus procura fidelidade. Fidelidade. Você pode repetir comigo? Deus procura homens e mulheres fiéis para cumprir o seu propósito. Amém? Quantos são fiéis aqui? Quantos estão disponíveis aqui? Deus está à procura de mim e de você. Segundo ponto importante: a obediência de Noé foi o combustível para a perseverança. A nossa obediência é combustível para nós não parar. Eu não estou vendo nada, mas eu creio, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio, porque o crente vive pela fé. Nós vivemos por fé, querido. Nós não vivemos pelos nossos olhos humanos. Nós vivemos por fé. Por isso, a obediência é o nosso combustível. Nós não podemos deixar de ser obedientes. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas por obediência eu vou trabalhar. Eu vou cumprir. Eu vou fazer. Deus, não faz sentido. Uma pessoa olhou para mim e falou assim: Paulo, não faz sentido a vida que você leva. Eu olhei. Eu falei, por quê? Aí eu comecei a olhar para dentro de mim e falei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Estou roubando, matando, destruindo, sei lá.
Pensei até ir para o metrô. Irmãos, eu estou aqui. Poderia estar roubando, matando e destruindo. Mas uma pessoa falou para mim que a minha vida não faz sentido. E eu queria aqui pedir ajuda para todos vocês. Não faz sentido a vida que você leva. Cara, você está matando a sua saúde. Deus. Cara, você demora 1 hora para vir para a igreja todos os domingos. De terça-feira você demora 1 hora para voltar para sua casa. Aí eu falei assim, não precisa fazer sentido para mim. Precisa fazer sentido para o reino. Não precisa fazer sentido para a minha vida, porque a minha vida eu não tenho poder sobre ela. Se Deus quiser fazer assim, ó, pum, o coração do Fábio para na hora. Eu escolhi você, né, Fábio? Poderia ser eu? Justo eu? Desculpa, Fábio. É que eu olhei para você. Me ajuda a pregar, irmãos. Gilmar. Olhei para você, Gilmar. Se Deus quiser fazer assim, irmãos, nós não temos poder sobre o nosso coração, porque o nosso coração é dele. A gente pode ser infiel em todas as coisas, Cris. Viu, princesa? Mas o nosso coração não pertence a nós. Pertence a Deus. Tenta pôr a mão no seu coração e segurar ele assim, parar. Não dá. Não dá. Sabe por que não dá? Porque Deus nos dá poder para todas as coisas, mas o coração é dele. O coração é dele, porque se ele alcançar o nosso coração, a nossa vida é transformada. Porque nós não temos poder sobre o nosso coração. Então todas as manhãs, Senhor, toma o meu coração nas tuas mãos. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Não deixa que o meu coração me engane, porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, sentimental. Mas quando Deus entra, quando Deus habita, quando Deus muda, quando Deus transforma, nós não vivemos para nós, nós vivemos para Ele. Nós não vivemos para fazer a nossa vontade, nós vivemos para fazer a vontade daquele que nos criou, aquele que nos tornou imagem e semelhança. Esse é o nosso Deus. Eu não vou fazer, não estou entendendo, não tem propósito. Não precisa ter propósito para a sua vida, precisa ter propósito para o reino. O que aconteceu? Noé, ele obedeceu conforme tudo. Gênesis ali no capítulo 6, o verso lá embaixo. A obediência de Noé sustentou ele durante 100 anos. Pastor, se passaram 2 anos e não cumpriu a promessa daquilo que a irmã do coque me falou. Com todo respeito às irmãs do coque, que eu amo, de verdade. Querido, Noé, 100 anos. Ainda que eu e você não descemos à sepultura, Deus pode mudar a nossa situação. Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar a nossa história até o último suspiro. A maior promessa que nós temos não é a promessa de bens ou coisas materiais. A maior promessa que eu e você, como filhos de Deus, nós temos é viver a eternidade com o Senhor. Essa é a melhor e a maior promessa que Deus poderia fazer na nossa vida. E nós estamos preocupados, com isso, com aquilo, ai meu Deus, não. Aí você fala assim, pastor, mas eu tenho vergonha.
Porque as pessoas podem tirar barato de mim quando as coisas não fazem sentido. Noé, ele foi obediente em meio à zombaria. As pessoas olhavam e falavam assim: Ih, meu Deus, tá ficando doido. O cara construindo uma arca no meio do nada, nunca choveu. Tá ficando maluco esse cara. Enquanto todo mundo falava o contrário, o coração dele é: Senhor, mantenha-me firme e fiel. Mantenha-me firme e fiel às suas palavras. Eu ouvi a sua voz. Deus, o Senhor falou comigo nas madrugadas. O Senhor falou comigo por intermédio dos louvores. O Senhor falou comigo naquela manhã. O Senhor falou comigo no metrô, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem. Obedecer a Deus, muitas vezes, Jéssica, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: você é louco. Talvez as pessoas olhavam e zombavam mesmo: ei, Noé, sai daí, maluco, você tá doido? Até que começa a chover, começa a pingar, Fábio. Começa a acontecer aquilo que há 100 anos Deus havia falado com ele. Obedecer a Deus para os outros vai parecer que nós somos loucos, mas Deus cumpre a tua palavra. Deus cumpre a tua promessa. Deus cumpre aquilo que Ele fala, sussurra no nosso ouvido. Deus cumpre no nosso tempo. Não, no tempo dele, no tempo de Deus. E último ponto: a nossa fidelidade ao propósito e ao chamado de Deus, ela transcende gerações. O propósito de Deus na nossa vida não para em nós, não vai parar em mim nem você. O propósito de Deus na minha vida vai alcançar o Gustavo, vai alcançar a Giovana, vai alcançar os meus netos, vai alcançar os meus bisnetos, vai alcançar os meus tataranetos, e assim sucessivamente, até Jesus voltar. Eu preciso ter isso. Sabe o que é, pastor? As coisas não acontecem na minha vida porque o meu tataravô, ele mexia com coisas erradas. A partir de você nasce uma nova geração. Acabou. Eis que as coisas velhas já se passaram, o Senhor está fazendo nova todas as coisas. Irmãos, se nós fôssemos pensar nisso, se eu fosse pensar nisso: meu tataravô, meu bisavô, ele mexia com coisas de feitiçaria, ele mexia com... acabou. Eis que eu faço nova todas as coisas. A partir de você nasce uma nova geração. Mas a minha casa nunca ouviu falar de Deus. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer. Você precisa aceitar. Você precisa dizer: Senhor, faça-me como Noé. Ache em mim benevolência, para que a minha geração seja salva, para que a minha família conheça Jesus, para que a minha casa seja alcançada, para que os meus netos sejam convertidos, para que os meus filhos comecem a servir ao Senhor. Aí eu fico sempre esperando o próximo, sempre esperando o vizinho, sempre esperando: ei, não, eu preciso fazer. Eu preciso decidir, eu preciso querer, eu preciso andar com Deus. A obediência deste homem, querido, fez com que Deus fizesse uma aliança com a sua família. Aí você pode falar assim: pastor, mas o que a arca tem a ver com tudo isso? A arca aqui
representou um começo, um novo começo. Aí a pergunta que eu quero deixar para você: qual é o recomeço que Deus precisa fazer na sua vida? Qual é a arca que você precisa construir? Pastor, mas 100 anos cortando madeira, 100 anos indo para a floresta, 100 anos sendo fiel, 100 anos ouvindo a Deus detalhe por detalhe, Lu. 100 anos ouvindo, sendo obediente, exercitando a fé. 100 anos os vizinhos passando e dizendo: ô louco, ô maluco. Até que um dia, céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Ele é um Deus fiel, Ele não mente. Cada promessa lançada na sua vida, vindo deste livro maravilhoso, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Nós vamos viver todas até Jesus voltar. E a maior delas, das promessas que nós vamos viver, é nós estarmos face a face com o nosso Senhor na eternidade. Pastor, o que eu preciso fazer? Abrir o meu coração. Deus vai reconstruir muitas coisas na sua vida quando você decidir ser obediente. É difícil, é difícil. Eu tenho 2 filhos e é difícil trabalhar a obediência. Só que nós olhamos para os nossos filhos somente. Será que nós também somos filhos obedientes para com Deus? Será que nós temos feito o nosso papel, Mona Lisa? Giovana, será que nós temos cumprido o propósito a qual o Senhor nos chamou a fazer? Ou nós estamos dando desculpa: o meu machado está cego, não dá para ir para a floresta cortar madeira. Sabe o que é? Hoje não dá. Sabe o que é? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe o que é? Eu preciso ficar com a minha família. Você entrega a sua família para ouvir as verdades e construir com você. Mas sabe o que é? Eu não... Irmãos, Deus não quer que nós demos desculpa. Deus quer que nós demos frutos. Enquanto nós procurarmos dar desculpa, nós não teremos frutos para apresentar para Deus. Aí nós vamos questionar a Deus porque as coisas não acontecem na nossa vida. E Deus fala assim: para, filho, não é isso que eu tenho para você. Não quero que você dê desculpa, eu quero que você venha com o seu coração disponível. Eu quero que você venha com a sua fidelidade, eu quero que você venha exercitar a sua fé. Eu quero que você venha colocar em prática todos os presentes que eu te entreguei, domingo após domingo, quarta após quarta, terça após terça. Todas as vezes que você abriu as escrituras e eu falei com você, é isso que eu quero, que você pratique, que você exercite aquilo que eu tenho te dado como presente, que vem direto das escrituras. Irmãos, isso daqui é a coisa mais maravilhosa que nós temos na nossa vida, para nós vivermos da maneira mais correta e obedientes a Deus. E olha como ele é pequenininho. Nós só precisamos obedecer. E o restante, Deus faz. Faça a sua parte. Não queira fazer aquilo que é a parte de Deus. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer e não me chamou para fazer, porque senão nossa vida não vai ser a mesma. Vai começar as coisas não acontecer, as coisas saírem fora do negócio. Ei, Noé não foi chamado para ser marceneiro. Deus chamou você para cantar, então vai cantar. Deus chamou você para limpar, então vai limpar. Deus chamou para você para pregar, então vai pregar. Deus chamou você para ajudar, então vai ajudar.
Não, sabe o que é? Eu nunca cantei na minha vida. Nunca cantei na minha vida. Mas Deus me chamou para cantar. E eu vou ligar para falar assim: ô Beto, estava conversando com Deus e Deus falou para eu cantar. É mesmo? É. Não, mas tá bom, tudo bem, vem fazer aqui como que é o nome lá? A audição? É. Não, tudo bem, querido, vem fazer a audição. É mesmo? Aí chega aqui, ele canta só em 3 notas. Em Mi, de misericórdia. Em Dó, de que dá dó de ver a pessoa cantando. E de Lá, vai cantar lá fora. Você entendeu? Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Deixa que as outras coisas, Deus colocou cada um no seu determinado lugar. Deus me chamou para vir aqui aos sábados abençoar a igreja. Olha que bonito, tá bonito? Tá tudo limpo aqui, irmãos. Tinha uma galera limpando ontem, mas a galera não toca. Alguém da limpeza toca aqui? Não! Não acredito. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.